Pessoal, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo. Antes da gente começar, deixa eu perguntar para vocês, por que vocês vieram? Vocês acharam hipnose interessante? Quem que achou, sei lá, a hipnose interessante? Vieram por causa disso? Alguém veio por causa da parte dos estudos? Tipo, sei lá, não consigo estudar muito bem, quero entender melhor? Alguém? Eu vi porque você. Alguém já foi hipnotizado? Quem já foi hipnotizado aqui? Levanta a mão. Levanta a mão e vai. Legal. Alguém veio porque não tinha o que fazer, estava em casa parado, falou, tem essa palestra aí, eu vou nisso aí mesmo, né? Alguém? Legal. Galera, meu nome é Guilherme Guns, para os que não me conhecem. Eu sou hipnoterapeuta formado na Omni Brasil. A Omni é a maior instituição de hipnose do mundo. E o intuito da minha palestra hoje é falar um pouquinho para vocês como que a mente humana funciona e como que a gente pode acessar ela através da hipnose. Esse é o intuito da palestra. E no final a gente vai fazer uma demonstração aqui na frente, eu chamo umas pessoas e a gente faz uma brincadeira. Beleza? Quem quer ser hipnotizado hoje? Massa. Legal. Vai ser bem legal, a gente tira todas essas dúvidas durante a palestra. Pessoal, como que a hipnose, como que tudo isso que eu vou falar para vocês pode ser aplicado no nosso dia a dia? Eu gosto muito de falar em exemplos, porque fica mais fácil para vocês entenderem. Então eu vou dar um exemplo. Quem aqui é muito ansioso ou a ansiedade te atrapalha durante a vida? Alguém muito ansioso, tipo, se incomoda com a ansiedade? O que eu acho? Eu acho que a ansiedade é um excesso de futuro. Como assim? Você está muito preocupado, pensando em algo que vai acontecer no seu futuro, que isso te deixa extremamente ansioso no seu presente. Por exemplo, você tem uma prova muito difícil daqui a 3 dias. Você fica muito ansioso com isso, não fica? Você fica, putz, eu tenho aquela prova, eu tenho que estudar, não sei o que, eu vou mal. Você fica tão preocupado que às vezes não consegue nem estudar direito de tanta ansiedade para essa prova. Isso seria um tipo de ansiedade ruim, certo? Mas pode ser uma ansiedade boa também. Às vezes, sei lá, daqui 3 dias uma pessoa que você gosta muito vai vir te visitar. Você não vê ela há muito tempo e ela vem te visitar. Você fica ansioso também para que aquele dia chegue, não fica? Isso seria uma ansiedade boa. Os 2 tipos que eu falei aqui agora são completamente normais. A ansiedade é uma característica do ser humano. Eu sou ansioso, todos vocês também são ansiosos, eu tenho certeza disso. Só que cada pessoa tem o seu certo nível de ansiedade. E quando isso ultrapassa algum limite, quando essa ansiedade passa de um limite saudável, vira um problema. E é aí que a gente pode entrar com a hipnose. É aí que ela pode te ajudar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Galera, fiquem à vontade para levantar a mão, me interromperem em qualquer momento, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Às vezes você não está muito preocupado com o seu futuro. Você está muito preocupado com o seu passado, com o que já aconteceu. Isso pode acabar te gerando uma depressão ou até mesmo um tilt. O que seria um tilt? Alguém que joga pôquer? Joga pôquer? O tilt é uma expressão do pôquer para quando o jogador ele erra uma jogada e a partir daí todas as próximas jogadas dele são erradas. Ele perdeu as fichas em uma rodada e ele só fica pensando que ele perdeu as fichas naquela rodada e a partir daí todas as outras rodadas ele perde fichas também. Esse é o tilt do pôquer, certo? E vocês não conseguem fazer uma certa comparação com uma prova, por exemplo? Você está fazendo uma prova, não sabe a primeira questão, ou erra a primeira questão, e você fica só pensando nela, fica nervoso. E todas as outras questões, ou você erra uma bobeirinha, que você não erraria se você tivesse calmo, ou você não sabe nem fazer mais a questão, que depois você olha meia hora depois da prova e fala, porra, era assim que fazia? Já aconteceu com vocês? Tudo isso porque você estava pensando no passado. Você estava pensando em alguma coisa que já tinha acontecido, lá na primeira questão. E isso não deixou você terminar a sua prova. Isso acontece com todo mundo, sempre. Algumas pessoas mais, outras menos. E por que isso acontece? Por causa da nossa mente. Todos esses tipos de problemas, depressão, ansiedade, pânico, fobias, traumas, tudo isso é criado pela nossa própria mente. Ela que cria tudo isso, de acordo com os padrões, as programações dela. Então vamos falar um pouquinho mais sobre a mente, para vocês entenderem como é que isso funciona um pouco melhor. A nossa mente ela é extremamente poderosa. Extremamente. E ela pode te transformar no que você quiser. Ela pode te transformar em uma pessoa rica, uma pessoa feliz, uma pessoa pobre, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, ansiosa. Você pode ter uma vida de alta performance ou uma vida de baixa performance. Você pode ter sucesso ou você pode ter fracasso. Tudo isso depende apenas de como a sua mente está programada para agir. E a sua mente ela foi e ela está sendo programada a cada minuto do seu dia. A cada emoção, a cada evento que acontece, a tua mente está sendo programada para agir de determinada maneira. Por exemplo, aconteceu isso aqui, eu tenho essa reação. Aconteceu essa outra coisa, eu tenho essa reação. Para cada coisa que acontece, a gente tem uma reação diferente, e cada pessoa tem uma reação diferente.
Porque a programação de cada um é diferente dos outros. Os eventos que aconteceram na vida de cada um é diferente dos outros. Então a gente age de maneiras diferentes. Para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que funciona a nossa mente, eu trouxe esse modelinho aqui para mostrar para vocês. A gente pode separar a mente em 3 partes. A mente consciente, que é a que está aqui em cima, a mente subconsciente, e tem mais uma que eu não coloquei aqui, que é a mente inconsciente. Por que eu não coloquei a mente inconsciente aqui? Porque ela é responsável por uma coisa só. Ela é responsável pelos seus sinais vitais. Por seu coração estar batendo, por seus órgãos estarem funcionando. Ela é responsável por isso. Se você está aqui, se você está vivo, está tudo certo com ela, eu não tenho o que falar. Beleza? Se está todo mundo vivo aqui, eu não tenho o que falar dessa mente. Vamos para as mentes que interessam para a gente. A mente consciente. Uma explicação um pouco breve, um pouco rápida sobre essa mente consciente. Ela faz somente 4 coisas. E é só isso que ela faz. Ela justifica, ela racionaliza, ela tem a nossa força de vontade e ela tem a nossa memória funcional. O que é a nossa memória funcional? É a memória que a gente precisa no dia a dia. O seu nome, o seu número de celular, o seu CPF. Todo mundo, se eu perguntar para alguém, vocês sabem responder isso agora, não sabem? Essa é a memória funcional. É a memória que vocês precisam no dia a dia. O que é a força de vontade? Pessoal, me dá uma caneta, por favor. A força de vontade é como se fosse uma bateria de um celular. Eu não desenho muito bem, mas não liguei muito. É como se fosse a bateria de um celular. Essa é a força de vontade. E, infelizmente, ela é esgotável. Se a gente não está programado para fazer aquilo que a gente está fazendo, ou se a gente está fazendo algo que o nosso subconsciente não quer que a gente faça, essa força de vontade, ela vai descendo cada vez mais e vai diminuindo cada vez mais. E é por isso que a gente não faz algumas coisas às vezes. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E aqui vamos falar então sobre a nossa mente subconsciente, que é a nossa mente mais poderosa de todas. Ela é extremamente poderosa e é nela que estão guardadas todas as programações que eu falei agora há pouco para vocês. O jeito que você vai agir, o jeito que você vai reagir às coisas. Está tudo guardado nessa mente subconsciente. E ela foi sendo modelada desde o dia que você nasceu. Do que seus pais falaram para você, do que você sentiu, da emoção que você sentiu, de um evento que aconteceu. Ela está sendo programada, está sendo modelada sempre, a todo momento. Agora, inclusive. E ela é muito mais poderosa que as outras. É ela que comanda a sua vida. Ela que manda em tudo. E aqui no meio tem esse fator crítico, eu não tinha falado dele ainda, mas o fator crítico é só uma barreira entre as duas mentes. Ele que seleciona o que entra na mente subconsciente. Porque senão, eu falaria qualquer coisa que vocês fariam. Eu falar, tira a roupa aí, você ia tirar. Porque não tinha alguém controlando o que entra em cada mente. É só isso. É esse o papel dele. Vocês me perguntam, Guilherme, como é que essas 3 mentes elas trabalham juntas? Esse seu sisteminha ele funciona? Como é que funciona isso? Não entendi. É mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. A mente que justifica, que racionaliza, ela te dá uma razão para fazer as coisas. Se você não tivesse essa razão para fazer as coisas, não é assim que funciona, né? A gente sempre tem uma razão, sempre tem uma justificativa para fazer algo. E é a mente consciente que dá essa razão, essa justificativa. Mas vamos para o exemplo, então. Como que tudo isso aí funciona junto? A mente consciente. Vamos supor que tem um cara que ele nunca foi para academia, mas ele quer muito começar a ir para academia agora. Ele quer fazer academia e está determinado. E isso está na mente consciente dele. Ele fala, não, eu quero fazer academia, eu estou determinado, eu vou fazer. Então a mente consciente vai falar com o fator crítico. O fator crítico é só o guardinha entre as duas, certo? Ele é só o guardinha. Então a mente consciente vai olhar para o fator crítico e vai falar, ô fator crítico, o cara aqui quer ir para academia. Quero ir para academia, estou motivado, quero ir para academia. O fator crítico, ele não faz nada, ele só passa informação de um para o outro. Ele vai olhar para a mente consciente e vai falar, calma aí, deixa eu falar com o cara aqui dentro e ver o que ele acha. Ele vai falar para o cara lá fora que é para academia, o que você acha? O subconsciente vai olhar para o guardinha ali e vai falar, seus padrões, como você se comportou durante a sua vida, vai mexer em tudo. Aí ele está mexendo nas programações e ele vai ver lá, putz, esse cara é tão feliz no sofá dele. Ele gosta tanto de ficar em casa. Olha como ele fica feliz comendo chocolate. Olha como é bom pra ele, fica vendo Netflix a tarde inteira, ele fica tão feliz com isso. Putz, a academia é um saco, né? Ele fica muito triste na academia. Ele vai olhar pro guardinha e simplesmente ela vai falar, cara, não vai rolar. Não vai pra academia. O guardinha, como a função dele é só passar informação, vai olhar pra mente consciente e vai falar, o cara aqui dentro não quer não vai rolar. Estou motivado, eu quero ir pra academia. Eu vou pra academia, amanhã eu vou começar. Tudo bem, a pessoa tem força de vontade que eu falei pra vocês. Ela já perde uma barrinha aqui no primeiro dia, porque ela não está programada para fazer o dia, estava animada. No segundo dia ela já vai meio arrastada, porque ela perdeu um pouco da força de vontade dela.
Ela vai ao segundo dia e já perde mais 2 barrinhas. Acabaram mais 2 barrinhas e sobrou só uma. Aí ela vai ao terceiro dia até. Faz metade das séries, corre metade do que tinha que correr, mais ou menos e tal. E o quarto dia ela nunca mais aparece na academia. Só fica pagando aí por 6 meses sem nunca mais aparecer. E por que isso acontece? Porque não estava na mente subconsciente dela que é para ela ir para a academia. Simplesmente por isso. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Por que algumas pessoas estudam mais que outras? Por que algumas pessoas prestam mais atenção que outras? Por causa das programações delas. Simplesmente isso. E vocês concordam comigo, ouvindo um pouco dessa explicação, que se o problema, se a programação estivesse aqui em cima, vocês já não teriam resolvido? Alguém tem essa dificuldade, tipo, da academia que eu falei agora? De desistir várias vezes e tal? Ou às vezes de estudar, fica enrolando, amanhã eu estudo, depois eu estudo, estudo meia hora antes da prova. Acontece, não acontece? Mas vocês acham que se o problema, tipo, se a solução do problema estivesse aqui no consciente, vocês já não teriam resolvido isso? Vocês já teriam ido para a academia, já teriam estudado? Só que não está aqui em cima o problema. O problema está aqui embaixo. E por isso que a gente não resolve desse jeito. A gente tem que acessar primeiro aqui embaixo para conseguir resolver o problema. É simplesmente isso. Pode passar. Então, galera, falando um pouquinho mais dos padrões, das programações que eu falei para vocês. Essas programações, esses padrões, o seu subconsciente que cria eles. E ele cria eles com o intuito de te proteger, de automatizar a sua vida, para você gastar menos energia e ficar o mais seguro possível. Ou seja, se algo acontece repetitivamente na sua vida e você reage sempre da mesma maneira, o seu subconsciente vai pegar aquilo para ele como um padrão. Ele vai falar, sempre que acontecer isso, eu reajo desse jeito. Eu gasto menos energia e ele está mais seguro. Isso já aconteceu várias vezes. É assim que eu tenho que reagir. E esses padrões, eles sempre vão ser criados de acordo com as suas experiências de vida. Os eventos que aconteceram durante a sua vida, as coisas que te marcaram, as emoções que você sentiu, tudo isso vai te marcando, até criar uma programação, até criar um padrão que você vai seguir para o resto da sua vida se você não mudar ele. Esse padrão ele pode ser bom ou pode ser ruim. Tem gente que tem o hábito de sempre praticar esporte, tem gente que tem o hábito de nunca praticar esporte. Tem gente que estuda muito, vai muito bem nas matérias, tem gente que não estuda nada. É o padrão de cada um. Mas saibam que dá para mudar esses padrões. E a hipnose está aí para isso, para ajudar vocês a alterar esses padrões. Então eu vou contar um pouquinho da história da mulher obesa para vocês entenderem o padrão de uma pessoa que realmente aconteceu. Essa mulher obesa, ela já tinha feito de tudo para emagrecer. Tudo que era possível. Ela fez dieta, fez academia, fez cirurgia, e ela não emagrecia de jeito nenhum. Ela falou, eu vou tentar uma última opção, eu vou procurar um hipnoterapeuta, vai que esse cara faz uma mágica aí e eu consigo emagrecer, né? Vai que acontece. Não custa tentar, né? Eu já tentei de tudo. Então ela foi buscar um hipnoterapeuta. E durante a sessão com esse hipnoterapeuta, veio à tona, eles foram vendo vários casos, que na infância dela, ela tinha sido abusada pelo padrasto. Aí quando ela foi para a escola, quando ela era pequena, os meninos da escola zoavam dela. Por causa da aparência e tal, os meninos zoavam dela. Aí na adolescência, ela teve um namoradinho na escola que traiu ela. E agora ela tinha 22 anos. Até esse momento ela era magra. Ela ainda não era obesa. Até esse momento da vida dela ela era magra. Ela estava na sua lua de mel com o seu noivo. E o noivo dela olhou para ela e falou assim, quando eu tinha uns 18 anos, eu estava no exército, eu pegava várias mulheres e largava, coisa de uma noite, não sei o quê. O que o subconsciente dela fez na mesma hora? Ela falou, putz, o homem que eu mais confiava, a pessoa que eu mais amava nessa vida, acabou de me falar que podia machucar uma mulher, que podia fazer uma mulher sofrer, que ele fez isso no passado. Nesse momento, o subconsciente dela juntou todos os eventos que aconteceram durante a vida dela, o abuso, os meninos zoando, a traição do namoradinho, e agora o cara que ela mais amava, que ela mais confiava, falou que poderia machucar ela, que já tinha feito isso com outras mulheres. O que o subconsciente dela fez? Associou que homens eram ruins para ela. Com tudo isso que aconteceu na vida dela, o subconsciente falou, poxa, olha, os homens fazem você sofrer. Olha como você sofre quando você está com os homens. Eu tenho que te proteger dos homens. E o subconsciente dela não podia dar uma arma para ela, não podia ensinar Kung Fu para ela. O que o subconsciente dela fez? Simplesmente falou, você vai engordar muito. Assim nenhum homem vai te querer. E você vai estar protegido. Você vai engordar tanto que nenhum homem vai te querer por perto e você vai estar 100% protegida dos homens.
E o que aconteceu? Ela engordou muito e não emagrecia de jeito nenhum, porque o subconsciente dela não deixava. O subconsciente dela não deixava ela emagrecer. Depois da sessão com o hipnoterapeuta, que cada uma dessas coisas, cada um desses eventos foi tratado, ela emagreceu normalmente. Fez a dieta, fez a academia e emagreceu normalmente. Isso tudo por causa de um padrão dela. Uma coisa que estava na mente dela. Simplesmente isso. Guilherme, não quero quebrar tuas pernas, Por favor. Parece meio irrelevante. Mas o que quer dizer hipnose, assim, a palavra hipnose? Tá falando de hipnose, hipnoterapia? Então, depois de tudo isso que eu falei, autossabotagem. Que seria algo que você cria uma programação para você que acaba te prejudicando. Ele não faz para isso. Ele faz para te proteger. Mas às vezes ele não faz do jeito certo. E acaba te prejudicando em alguma área da sua vida. Como ele pode te prejudicar? Ele pode te tirar o seu foco. Ele pode te deixar ansioso. Pode te deixar estressado. Com medo de falar em público. Alguém aqui tem medo de falar em público ou não se sente confortável vindo aqui na frente falando? Alguém? Tudo é o seu subconsciente que faz. Medo de errar. Insônia. Alguém não consegue dormir bem? Sempre fica se debatendo, não dorme? Alguém? Procrastinação. Quem são os profissionais da procrastinação aqui? Vários, não é mesmo? Levantar a mão. Exatamente. E tudo isso é o seu subconsciente, são os padrões que estão lá dentro que fazem isso com você. Ele pode te colocar muita pressão, vícios, tabagismo, drogas, tudo isso, compulsão alimentar, todas essas coisas. Mas então tá, Guilherme, você tinha falado antes que a nossa mente ela é muito poderosa, né? Eu não acredito em você. Você tá falando besteira, minha mente não é poderosa, porcaria nenhuma. Então eu quero fazer um exercício com todos vocês. Ninguém vai ser hipnotizado, tá? É só um exercício, fiquem tranquilos. A gente vai fazer um exercício para vocês verem como a mente de vocês é poderosa. Todo mundo consegue levantar? Vamos lá, levantem, levantem. Ô, Baiano, Meu vai Deus, derrubar. cara, não quebra as coisas. Ó, galera, vocês vão precisar fazer isso aqui, ó. Só cuida para não bater no amiguinho do lado, tá? Vocês vão precisar girar o braço desse jeito. Vê se tem bastante espaço aí para todo mundo. Quanto vai precisar girar? Muito? Se quiserem vir aqui na frente. Não, vou bater Não, na só parede. vai bater. Vem mais pra frente aqui. Será que Dá pra girar? Dá pra girar? Um braço, só um braço. Esse é só um braço. Deu? Fechou? Então tá. Galera, todo mundo. Braço direito esticado desse jeito. Muito bom. Ó, quando eu contar de 1 até 3, só quando eu contar, antes disso não. Eu só vou mostrar pra vocês como é que é pra fazer. Vocês ficam com os pés alinhados no ombro de vocês aqui. Deixa o braço direito esticado lá na frente. Quando eu contar de 1 até 3, só quando eu contar, vocês vão girar o máximo possível que vocês conseguirem e vocês vão fixar um ponto lá atrás. Só escolham um ponto e fixem lá o máximo que vocês conseguirem. Só lembrem desse ponto, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, podem girar. Fixem o ponto, não esqueçam. O máximo que vocês conseguirem, muito bom, pode voltar. Perfeito. Podem abaixar os braços. Continue em pé nessa posição. Não tira o pé daí. Ó, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos agora. Fechem os olhos. Eu quero que vocês imaginem agora, só imaginem, não é para fazer. Eu quero que vocês imaginem, vocês esticando o braço direito novamente e fazendo o mesmo movimento que vocês fizeram antes. Vão imaginando. Estiquem o braço direito e podem girar agora, só na imaginação. Só na imaginação de vocês. Não precisa fazer de verdade, só na imaginação. Estiquem o braço direito na imaginação e podem girar agora. Só que vocês vão perceber que dessa vez, vocês giram muito mais do que vocês giraram agora há pouco. Vocês, inclusive, conseguem dar uma volta no corpo de vocês. Conseguem dar 2, conseguem dar 3. Quantas vocês quiserem. Vocês conseguem girar bastante. E parem com o braço direito de vocês bem na frente do corpo, igual ele estava quando vocês começaram. Muito bom, podem abrir os olhos. Agora a gente vai fazer de novo o exercício, beleza? Todo mundo com o braço direito esticado. Vai lá, vou contar de 1 até 3. Vocês giram de novo o máximo que vocês conseguirem, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, podem girar o braço o máximo que vocês conseguirem. E pode voltar. Podem se sentar. Quem conseguiu girar o braço mais do que antes? Girou muito mais que antes. Alguém conseguiu dar a volta completa ou não? Ainda bem. Ainda bem. Galera, por que isso acontece? Por que muitos de vocês conseguiram girar bem mais do que antes? Porque a sua mente, a nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é imaginação e o que é realidade. A nossa mente não sabe. Então, quando você imagina algo, aquilo realmente acontece. A nossa mente não tem esse discernimento. Ah, ele está só imaginando isso ou isso está realmente acontecendo. Para ela é a mesma coisa. Então, quando você se imagina fazendo algo, você consegue realizar aquilo. Você consegue ter uma performance maior naquilo. Foi feito um estudo com uma equipe de basquete. Eles pegaram uma equipe de basquete e dividiram eles em 3 grupos. O primeiro grupo
ficou treinando só arremesso 1 hora por dia durante um mês. Pegava a bola e ficava lá, arremessando 1 hora por dia durante um mês. O segundo grupo não fez nada. Nem foram para o treino, ficaram em casa. Não treinaram nada. E o terceiro grupo treinou apenas mentalmente. Eles ficaram imaginando durante um mês, a mesma 1 hora por dia, que eles estavam arremessando. Só na imaginação, sem fazer nenhum exercício físico. No final desse um mês, eles foram ver quem rendeu mais, quem teve um aumento de rendimento maior. O primeiro grupo, que é o que treinou fisicamente, teve um aumento de rendimento de 24%. Eles melhoraram 24%. O segundo grupo, que não tinha feito nada, não melhorou nada, né? É de se esperar. O terceiro grupo, que treinou apenas mentalmente, teve um aumento de rendimento de 23%. Praticamente a mesma coisa dos caras que treinaram fisicamente. E isso vale para qualquer área da nossa vida. Pensa se você realiza algo, faz o exercício físico, faz a prática e treina essa mesma coisa mentalmente. Pensa quanto você pode potencializar o seu resultado a partir disso. Juntando as duas coisas. A imaginação, a mente e o físico, a prática. Para esportes, para estudos, para o seu trabalho, para qualquer área da sua vida. Isso pode ser aplicado para tudo. Eu vou perguntar um negócio para vocês aqui agora. Alguém tem medo de altura? Quem tem medo de altura? Medo de altura? Tem certeza que você tem medo de altura? Você tem? Você não acha que você não tem medo de cair de lá? Qual que é o problema da altura? Cair. Então você não tem medo de altura, né? Você tem medo de cair de lá, não é mesmo? Então, quando você vai num lugar alto, você chega num lugar alto, o que você fica imaginando quando você está lá em cima? Você fica se imaginando caindo, não fica? Você fica se imaginando caindo, se esborrachando no chão e morrendo lá embaixo, não é? É isso que você imagina quando você está num lugar alto, não é? Mas é o que eu falei antes. A sua mente não sabe diferenciar imaginação e realidade. Então, se você imagina que algo está acontecendo, ela acredita. E você tem a reação no seu corpo exatamente disso. Você fica com medo, a mão começa a suar frio, você começa a tremer. Porque você está imaginando você caindo. E para sua mente ela não sabe diferenciar. Para ela aquilo está acontecendo. Então você tem a reação no seu corpo. Simplesmente isso. Ou medo de lugar fechado, talvez elevador. Alguém tem medo de elevador? Ficar preso e tal? O real medo que você tem é de ficar preso lá dentro sem ar por várias horas, não é? Não é o lugar fechado em si, não é mesmo? E quando você entra num lugar desse, o que você imagina? Você imagina que você vai ficar preso lá por horas, que você não vai conseguir respirar, vai ficar lá 2 dias preso no elevador. Você fica imaginando isso, não fica? E a reação do seu corpo é exatamente o que você está imaginando. Então, uma dica para vocês que têm algum medo, qualquer coisa desse tipo, não precisa ser exatamente altura ou lugares fechados, não imaginem o medo de vocês quando vocês estão passando por essa situação. Imaginem o contrário. Você está num lugar alto, imagina, poxa, olha que lugar bonito, estou 100% seguro aqui, estou 100% firme. Você vai ver que a reação do seu corpo é completamente diferente. Se você imaginar que você não está caindo, ou se você não imaginar que você está preso naquele lugar para sempre. A reação do seu corpo é completamente outra. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, gente, poder da sugestão e das palavras. Isso é o que eu falo, o poder da sugestão que você dá para você mesmo. Que todo dia a gente conversa sozinho, mesmo que a gente não perceba. E um dia um amigo meu, ele falou essa frase que está escrita aqui para mim e eu achei muito interessante e coloquei aqui para vocês. Ele falou isso para mim. Pô, um dia eu estava andando na rua e eu vi um morador de rua falando sozinho. Aí eu falei para mim mesmo, olha que cara doido, fica falando sozinho. Eu achei legal que é uma frase que dá pra gente perceber que a gente está sempre falando sozinho. A gente está sempre falando coisas para nós mesmos. A gente está sempre se sugestionando pro bem ou pro mal. Quantas vezes vocês já não acordaram um dia de manhã e falaram, porra, esse dia tá uma merda. Esse dia vai ser muito ruim. O que aconteceu? O dia foi uma merda, não foi? E quantos dias que vocês acordaram, pô, esse dia vai ser muito massa, vai ser foda. E o dia foi o quê? Foi muito bom. As coisas que você fala pra você mesmo, as sugestões que você dá pra você mesmo, elas são muito poderosas. O seu subconsciente, ele pega cada palavra que você fala pra você. Então, se você falar que seu dia vai ser ruim, ele realmente vai ser ruim. Se você falar que ele vai ser bom, ele realmente vai ser bom. Se você falar que você vai mal numa prova, mesmo que você tenha estudado, pro seu subconsciente, você vai mal mesmo. Então, cuidado com o que vocês falam pra vocês. Isso que eu coloquei aqui, ó. Evite as palavras tentar e a palavra difícil. Quando você fala que você vai tentar fazer algo, você está se dando a possibilidade de fracassar naquilo. Eu vou tentar fazer aquilo. Pô, se não der, pelo menos eu tentei, né? Pô, eu vou tentar. Se você quer realmente fazer algo, fala, eu vou fazer isso. Ou fala, eu vou tentar. Porque você está se dando a possibilidade de fracassar. Eu só uso a palavra tentar quando tem alguém me enchendo o saco
pra fazer alguma coisa que eu não quero fazer, eu falo, tá, eu vou tentar fazer isso aí. Mas se é uma coisa que eu realmente quero fazer, eu não uso a palavra tentar. A palavra é difícil também. Às vezes, antes mesmo de começar alguma coisa, alguma matéria, quantas vezes a gente não faz isso? Putz, essa matéria aqui é foda, né? Vai ser muito difícil eu passar nessa matéria. Você nem começou ainda e você está falando pra você mesmo que vai ser muito difícil de você passar. Então o subconsciente ele já pega, porra, ele tá falando que vai ser difícil, né? Ah, não vou nem me esforçar então, já que é difícil. Troquem a palavra, não sei, talvez por desafiador, vai ser uma matéria desafiadora e não difícil. Porque você tá meio que se jogando no fracasso já quando você fala essas palavras. É mais ou menos isso. A história do magnetismo não tem nada a ver com física, tá? Não vou falar de física aqui. A história do magnetismo que eu vim contar pra vocês é uma história muito legal, que é como começou a hipnose. Um cara chamado Mesmer, lá em 1800 na França, ele falava para as pessoas que se ele esfregasse 2 ímãs e passasse pelo corpo da pessoa, a pessoa entraria em histeria, que seria tipo uma convulsão leve, assim, entraria em histeria e depois ela estaria curada do problema dela. Ela não seria mais ansiosa, não seria mais depressiva. Ele só tinha que arrastar os ímãs e passar na pessoa. Ela entraria em histeria e depois estaria curada. E quando ele fazia isso com as pessoas, o que acontecia? Ela entrava em histeria e depois ela estava curada do problema dela. Olha que estranho. Exatamente o que ele tinha falado. Exatamente o que ele tinha sugestionado a pessoa a fazer. Mas Mesmer percebeu que ele não precisava dos ímãs para fazer aquilo. Ele falou, eu só preciso esfregar as minhas mãos. Se eu esfregar as minhas mãos e passar na pessoa, acontece a mesma coisa. Ela entra em histeria e depois ela está curada do problema dela. Só que Mesmer ficou muito famoso na França. E ele não estava mais conseguindo atender as pessoas. Muita gente procurava ele para se curar dos seus problemas. Então ele criou um negócio chamado a banheira de Mesmer. Alguém consegue chutar o que ele fez? Alguém consegue adivinhar? Ele magnetizou a banheira. Ele esfregou as mãos dele, passou as mãos pela banheira. E ele falou para as pessoas, quem entrar nessa banheira vai entrar em histeria e depois vai estar curado do seu problema. E o que acontecia com cada pessoa que entrava naquela banheira? Exatamente o que ele tinha falado. Entrava em histeria e estava curado do problema depois. Só que Mesmer ficou ainda mais famoso que isso na França. Então começaram a surgir na França as árvores de Mesmer. Alguém consegue adivinhar o que eram as árvores de Mesmer? Ele esfregava as mãos dele, passava lá na árvore, essa árvore está magnetizada. Qualquer pessoa nessa terra que encostar nessa árvore entrará em histeria e depois estará curado do seu problema. E o que acontecia? Exatamente isso. E por que isso acontecia? Porque as pessoas sabiam o que tinha que acontecer. Elas estavam sugestionadas ao que tinha que acontecer. Ele falou para a primeira pessoa, ó, eu vou esfregar esses ímãs, vou passar em você, você vai entrar em histeria e depois você vai estar curado, tá bom? A pessoa falou, tá bom. Ela aceitou a sugestão dele. E as outras pessoas que fizeram, mesmo nem falando com o Mesmer, elas sabiam o que tinha que acontecer. O subconsciente delas sabia como ele tinha que agir. Ele sabia, pô, eu vou entrar nessa banheira aqui, eu vou encostar nessa árvore, aí eu entro em histeria, depois eu me curo. Ele já sabia. Só que um certo dia, um estudante de Mesmer, um dos seus alunos, foi para uma cidade do interior da França. E ele foi mesmerizar um garoto que sofria de depressão, eu acho que era, não lembro. Só que o garoto nunca tinha ouvido falar de Mesmer. Ele nem sabia quem era Mesmer. Lá bem no interior mesmo. E ele foi fazer com o garoto, e adivinha o que aconteceu? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque o menino não sabia o que ele tinha que fazer. A mente dele não estava sugestionada a entrar em histeria e depois se curar. Ele não sabia quem era Mesmer. Ele não sabia que o cara era famoso. Ele não sabia que ele curava as pessoas. Então a mente dele não sabia como agir. Então não aconteceu nada. E foi daí que começou esse negócio da hipnose. Que as pessoas começaram a perceber que a sugestão, que as palavras que alguém fala para você, se elas forem aceitas, ela vira realidade. Se eu falar alguma coisa e você aceitar, ela vira realidade para você. Hipnose é mais ou menos isso. Foi aí que começou essa história da hipnose. É isso que eu perguntar. Se a pessoa, vamos dizer, se tiver negação por aquilo, quiser negar aquilo a qualquer custo, não funciona. Né? Não funciona. Não funciona. Eu vou explicar isso depois mais passo a passo. E até a autossugestão, quando você não acredita mesmo, você fala só por falar, também não... Exatamente. Você tem que querer aquilo. Você tem que acreditar. Realmente. Se eu falar algo que não funciona pra você, que você não queira, não vai dar certo. Simplesmente isso. Se durante a brincadeira da hipnose aqui eu falo uma coisa que a pessoa não achou legal, que ela não quer fazer, ela simplesmente não vai fazer. O processo não depende nada de mim. Depende da pessoa, dela aceitar ou não a sugestão. É simplesmente isso. Então, galera,
Algumas aplicações clínicas aí da hipnose, como que a gente pode usar isso clinicamente. Mudanças de hábitos e vícios, tabagismo, alcoolismo, drogas em geral, compulsão, ciúmes exagerados, tudo que são programações do seu subconsciente. Tratamento de transtornos, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, toque, fobia, trauma, tudo que está no seu subconsciente. Auxílio em tratamentos de saúde, estresse, controle de diabetes, obesidade, hipertensão, dores crônicas, autoconhecimento e performance. Às vezes você quer ter uma performance melhor no seu esporte, às vezes você quer focar mais no seu estudo, às vezes você procrastina demais. Tudo isso, a hipnose ela pode te ajudar. Galera, até agora, alguma pergunta, qualquer coisa que tenha na cabeça de vocês que vocês queiram perguntar? Nada? Tudo certo? Ótimo.